Pontualmente 7h30. A partir de agora, você acompanha a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Conosco também, a partir de agora, a Jovem Pan Grande Porto Alegre 90,7. Um abraço ao nosso colega e amigo jornalista Fernando Zanuso. A sequência das entrevistas foi determinada por ordem alfabética e também em conformidade com as agendas dos candidatos. O principal enfoque das perguntas são as propostas dos candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre, além dos principais temas do estado, como economia, infraestrutura, saúde e segurança. Vão ser entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, como determina a legislação eleitoral. Hoje, nosso convidado é Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores. Cada político terá 15 minutos para se apresentar e apresentar seus projetos. Candidato, a partir do seu bom dia, começamos a contagem do tempo, os 15 minutos na tela. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua presença conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Maicon. Um prazer enorme estar contigo. Agradeço imensamente a oportunidade que a Jovem Pan está me concedendo para dizer a todos os ouvintes: estou trabalhando muito para ser governador do Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Sou candidato ao presidente Lula e tenho como meu vice o Pedro Ruas, e o nosso candidato a senador é o Olívio Dutra. Eu componho os 5 partidos, o que nós estamos denominando a Frente da Esperança, que é um projeto para reconstruir o nosso Rio Grande e o nosso Brasil. Desenvolvimento parelho, que ninguém fique para trás. Muito obrigado, Maicon. Candidato, primeiro questionamento. O que fazer de diferente sendo eleito governador do estado do Rio Grande do Sul? Maicon, eu tenho andado muito pelo Rio Grande. Modéstia à parte, eu conheço o meu estado. Na última eleição como deputado estadual, eu fiz voto em 473 municípios. Eu sou, pela 3ª vez, o deputado mais votado aqui na Assembleia Legislativa do meu partido. Fui presidente da Assembleia em 2017. E aonde eu tenho andado, Maicon, ouvintes, por mais difícil que a situação seja, as pessoas não querem favor, as pessoas não pedem esmola, as pessoas querem uma oportunidade. E se eu tiver a honra de ser governador ao lado do presidente Lula, nós marcaremos a nossa gestão nacional e estadual como o governo das oportunidades. Nós vamos colocar a estrutura do Estado a serviço do desenvolvimento. Pequenas, micros, médias empresas terão do nosso Estado o suporte necessário com financiamento, com juros subsidiados, com juros zero em determinados casos, para que o nosso setor produtivo, a nossa indústria, a agricultura, pequenos, médios e grandes, possam produzir mais, possam gerar mais emprego, gerar mais oportunidade, e desta forma também eu acredito que nós vamos fazer a nossa economia reagir positivamente, vamos potencializar nossa arrecadação para que a gente possa cuidar melhor das pessoas. Maicon, eu estou inconformado num estado como o nosso, onde tudo que se planta dá, onde temos um solo fértil, um povo trabalhador, uma estrutura agrícola excepcional. Como é que pode, Maicon? Nós estamos pagando a cesta básica mais cara do país. As pessoas estão se endividando para fazer sua compra no mercado, porque estamos pagando a cesta básica mais cara do país. Chegou a R$ 780 o valor da cesta básica. E certamente, prezados ouvintes, todos vocês lembram que no governo do presidente Lula, a cesta básica era R$ 270, o quilo da carne era R$ 16. Maicon, como é que pode um estado que produz tanto, um dos mais produtores de proteína para muitos, milhares de gaúchos e gaúchas, a cesta básica, aliás, o churrasco, está virando artigo de luxo. E eu quero ser ao lado do presidente Lula, governador desse estado, para a gente produzir mais na agricultura, apoiar os agricultores e a gente baixar o preço da comida nas prateleiras dos supermercados, e a gente vê novamente em todos os cantos desse Rio Grande, para quem gosta de churrasco como eu, mesmo na periferia, a gente vê pelo menos nos domingos e nos sábados aquela fumaça, aquele perfume, aquele aroma do churrasco, que é uma tradição do nosso Rio Grande. Candidato, falando de segurança pública,
Hoje, Porto Alegre sofre com a guerra entre facções, tanto que a Brigada Militar alterou todos os comandos de batalhões da capital Porto Alegre. Note-se que a população vive com medo. No interior, como aqui na Serra, também se convive com ameaças e preocupação. O que fazer e como combater as organizações criminosas aqui no Rio Grande do Sul? Infelizmente, Maico, os servidores, os trabalhadores da segurança pública do Rio Grande, que tem um histórico de bons serviços prestados, são servidores qualificadíssimos, estão indo para a rua, estão colocando a sua vida em risco para proteger os cidadãos e cidadãs, e muitas vezes menos aparelhado que os delinquentes que eles enfrentam. A gente não sobrevive só do passado, meus amigos. Agora eu quero lembrar vocês que quando o Tarso Genro, do PT, assumiu o governo do Estado, o salário do brigadiano gaúcho era o menor salário do Brasil. E nós elevamos para um dos patamares mais altos do nosso país. Ou seja, a gente faz segurança utilizando todos os mecanismos possíveis. Nós vamos utilizar a inteligência. Todas as técnicas estão à disposição a serviço da segurança. Agora não se faz segurança quando os homens e as mulheres, agentes públicos do Estado, nossos agentes da segurança, estão trabalhando de baixa estima. 7 anos sem reposição, estão trabalhando, indo para a rua, sem o treinamento necessário, sem os equipamentos necessários. Nós vamos fazer um diálogo, Maico, em cada região. Nós vamos aumentar a presença do efetivo da segurança em cada localidade, para proteger melhor os cidadãos e as cidadãs, com mais curso, com mais treinamento, com mais equipamento, com armamento mais potente, para que eles possam enfrentar o crime, que tem aumentado aqui no Estado, que tem aumentado as facções, enfrentar o crime com autoestima, defendendo os cidadãos e cidadãs também se sentindo os trabalhadores da segurança, sentindo-se mais protegidos. Candidato Edgar Preto, do PT. A educação pública, por conta também da pandemia, apresenta índice abaixo do desejado e atrasos, sendo que ano a ano o Rio Grande do Sul tem apresentado queda nos indicadores. Na educação, como planejar a recuperação e também criar recursos para melhorar a qualidade do ensino público em infraestrutura e em qualidade de ensino também, candidato? Maicon, muito obrigado pela pergunta, porque me dá a oportunidade de falar de uma das prioridades do nosso governo. Aliás, tem sido, só para lembrar os nossos ouvintes, Maicon, no governo do presidente Lula nós criamos 18 universidades públicas federais. Foram milhares de gaúchos e gaúchas que conseguiram se formar no ensino superior. Só aqui no Rio Grande do Sul foram 41 cidades que tiveram institutos federais. Quando o Tarso foi governador, nós fizemos reforma em mais de 2.000 escolas. Quando nós governamos esse estado, os professores, professoras, servidores de escola trabalhavam com autoestima porque tinham seu salário valorizado. Tiveram aumentos, fizemos concursos públicos, ou seja, a educação para o PT, para os nossos governos, sempre foi prioridade, Maicon. E agora, o que nós temos? 83% das escolas, infelizmente, não tem um pátio adequado para as crianças fazer recreação. Ô Maicon, eu estou indignado, inconformado. 14% das nossas escolas públicas não tem banheiro funcionando. Que educação é essa? Então eu quero dizer a vocês muito claramente, se eu tiver a honra de ser governador, em 3 meses, o meu secretário de segurança, o secretário, aliás, de educação, vai me apresentar um relatório completo de quais as estruturas nas regiões dos municípios, de escolas que precisam de uma intervenção com urgência. Nós vamos começar fazendo o básico. Arrumar telhado das escolas, arrumar fiação elétrica, arrumar banheiros, bibliotecas, aonde nós teremos uma escola mais atrativa, porque os jovens hoje, infelizmente, não estão sentindo, viu, Maicon, nessa escola, nessa estrutura de educação, a possibilidade de se preparar para a vida e se preparar para a universidade. Eu e o presidente Lula, com pesados investimentos na educação, nós vamos ver novamente, queridos pais e mães, vocês com orgulho pendurar na parede da sua casa o diploma de curso superior. A nossa escola vai preparar o nosso jovem, nossas crianças para a vida e principalmente para a universidade. Por fim, Maicon, em cada região, em cada localidade, aonde as crianças tiverem necessidade, nós teremos comida farta na merenda escolar. Vai chegar na escola a criança e já vai ter um café da manhã esperando. Volta para casa já com almoço.
entra para o turno da tarde, se tiver necessidade, vai fazer a refeição antes. Porque é o seguinte, amigos e amigas, ninguém aprende de barriga vazia e nós vamos comprar a compra institucional, a comida que nós vamos usar na merenda, usar nos hospitais, usar nos institutos, será comprado direto da agricultura familiar, porque nós temos que dar a possibilidade de os nossos agricultores também terem viabilidade econômica e colocar na mesa das pessoas alimentação com sinônimo de saúde. 6 minutos ainda de entrevista, candidato falando agora sobre saúde. Como manter os leitos via SUS nos hospitais e acelerar a fila de espera para leitos, exames e cirurgias, tendo em vista que muitos hospitais, principalmente de atendimento regionalizado, como o Geral, aqui que atende 49 municípios da Serra Gaúcha, vem apresentando déficit financeiro, o Hospital Geral, no caso de 6 milhões de reais, por conta também da não correção da tabela do SUS. Como reorganizar a saúde do estado do Rio Grande do Sul? Michael, eu tive a oportunidade de visitar o Hospital Geral de Caxias do Sul, aliás, tenho ido muito aí para a região da Serra, esse fim de semana mesmo cumpri a agenda aí na Serra, estive em Caxias várias vezes, fui recebido por praticamente todos os setores aí, visitei escolas, visitei hospitais, conversei com empresários, com o pessoal da indústria, com trabalhadores, movimentos sociais, estou muito conectado com a Serra Gaúcha, com Caxias do Sul, porque é também uma região muito importante, uma região que produz muito, segundo o PIB do nosso estado, e vi aí no hospital e nos hospitais de modo geral uma ausência do estado, porque é o seguinte, gente, não tem mágica, para ter mais saúde precisa ter mais orçamento. Eu já firmei um compromisso com os profissionais da saúde, com os hospitais, com as santas casas, com as unidades básicas de saúde, que nós vamos, através de um diálogo com os municípios, também colocar 12% do orçamento em saúde. O presidente Lula está comprometido também com a ampliação dos recursos para o SUS, porque é o seguinte, gente, convenhamos, eu tenho aqui em Porto Alegre, circulado por aqui também, e vejo ao redor dos hospitais, ambulâncias, carros que vêm dos 4 cantos dos estados. Eu vejo aqui pessoas idosas, homens e mulheres, que saíram das suas localidades às 3 horas da manhã, às 4 horas, tem que trazer a sua marmita, chego aqui em Porto Alegre sem conhecer ninguém, chego aqui doente, fico mais doente ainda quando sabe que tem que buscar um especialista em outra cidade, em outra região, mesmo aqui na nossa capital. Nós vamos, Maico, regionalizar mais a saúde. Nós vamos fazer com que a gente tenha um diagnóstico o mais rápido possível de quais os especialistas que faltam em cada região, quais as estruturas, como UPAs e hospitais, que precisam de recursos para começar a atender ou ampliar o seu atendimento. Eu quero me comprometer de todo o meu coração, se eu tiver a honra de ser governador ao lado do presidente Lula, nós vamos de pronto diminuir esta longa, interminável fila por consulta, por exame, por cirurgia, por especialistas, porque ficou essa demanda reprimida pós-Covid. Tem mais 30% das pessoas que tiveram Covid que ficaram com sequelas e que precisam do atendimento melhor. Saúde para nós é prioridade absoluta e pode ter certeza que nós colocaremos em prática um programa que de pronto, de imediato, nós vamos diminuindo essa fila de espera do atendimento pelo SUS e aqui no Rio Grande do Sul também colocando mais dinheiro, 12%, para cumprir o que diz a Constituição. 2 minutos e 50 segundos de entrevista. O governo federal, candidato, aprovou a entrada do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal e que também estabelece um teto de gastos ao novo governador. Se eleito, o senhor pretende dar andamento a este plano nos termos que está ou com alguma alteração? Michael, eu já conversei com o presidente Lula, fruto da conversa que ele teve comigo, ele firmou um compromisso, inclusive semana passada colocou na sua rede social, que o primeiro compromisso que ele fará se for eleito presidente da República é chamar os 27 governadores e estabelecer um novo pacto federativo. O presidente Lula sabe da situação que está o nosso Rio Grande, ele tem consciência que é um estado que produz muito, que ajuda muito o PIB nacional e que nós temos que colocar o nosso orçamento, colocar a estrutura de estado a serviço do desenvolvimento. Não é justo e é desleal por parte de um governador que renunciou ao seu mandato, estou falando agora do Eduardo Leite, um governo cujo seu governador renunciou ao seu mandato aos 37 anos e pediu aposentadoria, pensão ou subsídio, como queiram chamar. O certo é que mesmo tendo renunciado, recebeu 19 mil reais por mês. O que acontece? O Eduardo Leite e o Bolsonaro assinaram
esse regime de recuperação fiscal que subordina o nosso orçamento para os próximos 10 anos, Maicon. Se eu quiser contratar um brigadiano, um médico, se eu quiser ter uma política de financiamento com juros subsidiados para a agricultura, para a indústria, para o comércio, eu não posso. Eu tenho que pedir autorização para um Conselho Nacional. 3 pessoas, 3 tecnocratas, Maicon, que ficarão localizados em Brasília. Eu e o presidente Lula vamos rever o regime de recuperação fiscal, porque nós temos que ter o nosso orçamento fazendo com que quem produz nesse estado possa produzir mais, possa contratar mais gente. E é desta forma, aumentando o salário mínimo nacional, eu tenho compromisso de aumentar o mínimo regional para R$ 1.600, será um dos primeiros atos do governo que eu vou constituir, e é desta forma que o trabalhador com dinheiro no bolso, ele vai poder consumir mais. Quem produz vai produzir mais com a estrutura do Estado financiando o desenvolvimento. E assim nós teremos uma economia mais pujante, vamos potencializar nossa arrecadação, que é justamente para ter mais dinheiro para fazer o que eu estou falando, na saúde, na educação, na segurança, geração de emprego, e o governo que vai gerar oportunidade, investindo em quem produz, investindo, por exemplo, na agricultura familiar, nós vamos aumentar a oferta de produtos e nós vamos baixar o preço do produto na prateleira do supermercado. Maicon, as pessoas hoje estão se endividando para fazer o rancho. Vão no mercado, tem que financiar o rancho porque a comida está muito cara. Então eu tenho compromisso de desenvolver o Rio Grande parelho, onde ninguém fique para trás. Muito obrigado ao candidato Edgar Preto do Partido dos Trabalhadores pela gentileza. Esgotamos os nossos 15 minutos, mas lhe concedo, candidato, assim como concederei a todos os outros, 30 segundos para se despedir, né? Mais uma vez a gente te agradece pela gentileza em nos atender na manhã desta terça-feira, para se despedir de quem nos acompanha pelas redes sociais e também pela Jovem Pan Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre. Agradeço a oportunidade que a Jovem Pan me concede. Convido quem está nos escutando, convido o povo gaúcho para dar um Google aí e pesquisar sobre o Edgar Preto, sobre o Lula, sobre a Frente da Esperança. E quero, por fim, Maicon, convidar o povo de Porto Alegre, da região metropolitana, da Serra, que venham a Porto Alegre na sexta-feira, dia 16. Nós vamos receber o presidente Lula às 5 horas no Largo Glênio Pérez para o grande comício da Frente da Esperança. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, um forte abraço, Edgar Preto, do PT, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, nosso primeiro entrevistado nessa série que vai conversar com os candidatos ao governo estadual nas eleições 2022.